Olá, sejam bem-vindos ao Top Business, o seu programa de empreendimentos aqui na Top TV SC. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, este é o momento de você inscrever-se no nosso canal, curtir e compartilhar com os seus amigos, para que você possa receber toda semana programas e pessoas para incentivar você, empreendedor, a ser um empreendedor de sucesso. E hoje nós vamos conversar com a Elisângela. Ela que vai falar sobre estratégia, planos, marketing, um monte de coisa que você, empresário, precisa saber. Vamos conhecer ela? Olá, Elisângela, tudo bem? Olá, tudo bem. Prazer, é uma honra estar participando do programa Top TV. Muito obrigada pelo convite. E é isso mesmo que você falou. Hoje é dia de aprender um pouquinho mais sobre plano de negócios, estratégia de marketing digital e outras coisas que a gente vai colocar aí no decorrer da nossa conversa. Obrigada, nega. Muito bem. Elisângela, você é estrategista de negócios. Isso. E você está agora no município de Cunhaporã, trabalhando com uma empresa que também nós vamos conhecer aqui uns dias aqui no Top Business, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, um breve histórico de quem que é Elisângela e o que é estratégia de negócio. Tá. Eu sou estrategista da Atos Inclusão Digital. Nós estamos aqui em Cunhaporã prestando serviços para uma empresa que é a Queda d'Água, a antiga Camargo, né, para quem não conhece ainda. E o que eu faço hoje é justamente fazer o quê? Pegar essa empresa, analisar ela, identificar os pontos que precisam ser melhorados, traçar uma estratégia para que essa curva de erros se transforme em acertos e lá no final se transforme em lucro para essa empresa. Então, quando nós entramos, como eu, estrategista de negócios, entro numa empresa, normalmente ou essa empresa ela está sendo iniciada, então a gente faz o plano de negócios dessa empresa, do que ela quer ser no futuro, ou é uma empresa que ela está passando por alguns apuros ou com algumas dívidas e aí a gente entra para socorrer essa empresa, traçando uma estratégia de recuperação para essa empresa sair do vermelho. Então, basicamente, é isso que a gente faz. E isso tudo entra ainda o marketing, que a gente faz toda a parte de estratégia do marketing digital atrelado a esse plano de negócio. Porque a gente entende que só juntando essas duas ferramentas a gente consegue realmente alcançar o que a empresa está buscando, né? Então, é basicamente isso. Então, aproveitando você que está nos acompanhando, nós vamos fazer o nosso programa em duas etapas, né? Como vocês viram, a Elisângela trabalha com duas áreas que são fundamentais e importantes para uma empresa. Então, nós vamos falar primeiro sobre a estratégia, né? O que é precisa, como ela comentou aqui, geralmente empresas que estão iniciando ou que estão passando por algum problema. Então, se a sua empresa já está há muito tempo no mercado e está passando por algum problema, alguma dificuldade, veja essas dicas e, se precisar, pode chamar a Elisângela também, né? E depois, nossa segunda etapa, nosso segundo programa, nós vamos falar sobre o marketing, que hoje é fundamental para todas as empresas. E Elisângela, você então falou que você é uma empresa. Então, por exemplo, hoje essa empresa que você está trabalhando em Cunhaporã, ela contratou você como empresa, né, certo? Isso. E se outras empresas quiserem contratar ao mesmo tempo, você faz também essa assistência a mais empresas ao mesmo tempo. Sim. Então, vamos falar um pouquinho assim de uma empresa que está começando, né? Vamos pegar uma empresa de início. Qual que é o ponto principal que eles precisam estar atentos na estratégia? O plano de negócio. Tu tem que saber qual é o objetivo da tua empresa, né? Por que tu tá abrindo essa empresa? Qual é o teu foco no futuro? Que é aquela questão da missão, valores, que a gente vê nas empresas ali. Então, é justamente isso. Tu tem que entender para quem tu tá trabalhando, o que tu vai oferecer para o teu cliente. Qual é o objetivo dessa empresa estar no mercado? E aí vem toda a parte de análise, que é a parte, eu acho, fundamental antes de abrir qualquer coisa, qualquer segmento, inclusive até para a prestação de serviços, tu precisa fazer essa análise de mercado. Antes de qualquer coisa, analise o mercado, entenda aonde tu vai trabalhar, quem são os teus concorrentes, para quem você vai vender, o que os teus clientes buscam, quais são as características desse cliente. Ele é aquele cliente que ele é mais voltado para, ele é mais simples, é um cliente já um pouco classe média alta. Tudo isso conta dentro da tua estratégia de negócio, porque tu precisa entender isso. Se tu não compreender entender quem é o teu cliente, tu não vai acertar na tua empresa. Tu sempre vai ficar
patinando ali, porque tu precisa entender principalmente quem ele é. Tu tem que saber para quem tu vende. E essa pesquisa é uma pesquisa bem rápida, o pessoal estrala os dedos, te contrato hoje, amanhã já saio com toda essa pesquisa na mão? Não. Ou tem um certo prazo ali legal? Precisa de um prazo. A gente leva mais ou menos 45 dias para fazer uma análise de um mercado um pouco mais amplo. E depende muito também do tamanho da cidade, das cidades ao redor. Então isso varia muito, de 15 a 45 dias focados só fazendo análise de mercado, porque a gente precisa fazer pesquisas, né? A gente sai, eu quando faço essa pesquisa, eu saio para a rua mesmo, eu vou para a rua para pesquisar, passo nos comércios, vejo quem são os concorrentes, vou analisar quem é o público que esse concorrente atende, qual é o teu diferencial para aquele concorrente, para te entrar no mercado tendo os teus pontos fortes já bem assertivos para não ter problema mais tarde de ter que correr atrás disso, né? Até porque concorrência não existe. Por quê? Por que a concorrência não existe? Porque o teu concorrente, ele só vai se diferenciar de ti por alguns pontos. Tu pode vender o mesmo produto, só que esse cliente que vai comprar o produto na tua loja é diferente do cliente que compra o mesmo produto na loja dele. Então vocês não têm concorrentes, porque são pessoas diferentes. A mesma pessoa que compra contigo, muitas vezes não compra com ele. Mas a mesma pessoa que compra contigo determinado produto, pode comprar na loja do teu concorrente outros produtos. Então existe uma troca. Quando a gente encurta esse caminho da concorrência e faz com que essas empresas se fortaleçam entre si, fica muito mais fácil o comércio. E qual que é o erro mais comum que você vê numa empresa assim que está iniciando? Qual que é o primeiro passo que você vê que mais eles erram? O motivo pela qual as empresas fecham a porta no segundo ano. Misturar os caixas. A gestão financeira. A gestão financeira. O que entra na tua empresa, da tua empresa, e tu precisa ter um salário. No momento que tu não faz isso, tu já começou totalmente errado e tu vai ter problema lá no finalzinho. No começo é tudo muito lindo, tudo dá muito certo, mas lá no final vira uma bolinha de neve gigantesca assim, e aí chama Atos que a gente socorre. Olha a dica ali, né? Mas então é muito comum eles ver que tipo assim, nem tudo é lucro. Nem tudo é lucro. Né? Então é o principal ponto que as pessoas entenderem. E na nossa região aqui, você, para quem está conhecendo ela agora, daqui uns dias a história dela nós vamos contar num outro programa aqui da Top TV ACC, tá? Fiquem ligadinhos ali, né? Mas ela tem um histórico ali muito longo já, né? Ela conhece, dá para se dizer, o mundo praticamente, né? Fica a dica aí, vocês vão conhecer daqui uns dias nos programas, né? América, vamos dizer assim. América, né? Então a América já é conhecida aqui, né? E a nossa região aqui, ela é conhecida por muitas empresas familiares. Você que já conhece outras regiões, outros países, essa questão das empresas familiares, ela é um ponto positivo ou um ponto negativo que você viu nesse meio tempo? Ou dá para conciliar os dois? Depende muito da visão do empreendedor. Porque tem empresas familiares, que a empresa funciona muito bem com toda a família envolvida, mas essa família não se... Como é que eu vou explicar? Ela não fica totalmente dentro da empresa. Então, todo mundo trabalha para a empresa, mas ela é gerida por uma única pessoa. O maior problema acontece quando todo mundo quer gerir a mesma empresa. E aí é onde a gente tem aqueles atritos familiares, né? O pai quer mandar no filho, o filho quer mandar no pai. Aí, às vezes, o gestor da empresa é uma pessoa de mais idade, daí vem o jovem querendo transformar a empresa e essa pessoa não está preparada para isso ainda. Então, tem aquela questão do medo da inclusão digital, que é uma parte que nós fizemos também. E aí é onde tem os rompimentos. Mas o negócio, quando é familiar, ele tende sim a crescer e se desenvolver muito bem. Se você pegar algumas empresas grandes hoje em dia, que hoje são SAs, elas começaram com base familiar. Então, dá para a gente entender que sim, funciona muito bem, desde que cada um saiba exatamente a sua tarefa. Exatamente.
E nós falamos aqui de empresas que estão iniciando, né? Mas uma empresa que já está há mais anos no mercado. Não sei se você vai poder dar algum exemplo, sem se dar nomes, né? Que a gente sabe que tem questão ética também. Sim. Mas uma empresa que está há mais tempos no mercado. Qual que é o principal ponto que você vê de dificuldade deles? A acomodação. Acomodação. Sim, falta criatividade de novos produtos, novas estratégias. A experiência do cliente, que se fala muito hoje, né? Que até um tempo atrás a gente tinha muito essa coisa de não, o cliente sempre tem razão. Não, a razão dele acaba quando ele perde a razão e passa por cima do seu limite. Então não é bem assim. O cliente ele tem razão até determinado ponto. E a gente precisa assim olhar para esse cliente e solucionar problemas dele. Quando tu traz um produto que soluciona um problema desse cliente, tu achou uma mininha de ouro, assim. Porque quando a gente vende soluções, a gente conquista esse cliente. E quando a gente vende experiências, também conquista o cliente. Mas é experiência como? Né? Quando se fala muito de experiências, e que experiência é essa? É a experiência de dar um brinde, alguma coisa? Também conta. Mas o que mais conta é aquela experiência que ele tem de memória, algo que é imprevisível, algo que ele não iria receber em uma outra empresa, né? E são coisas simples mesmo. Por exemplo, vamos pegar uma clínica dentária, o paciente veio, fez o tratamento com você, tirou um dente, alguma coisa assim, foi para casa. Imagina qual tamanha experiência dele ao chegar em casa, receber uma ligação desse dentista perguntando como ele está se sentindo, se está tudo ok. Então, contato mais humanizado. Exato, é uma experiência que vai marcar. E toda vez que ele lembrar ou alguém perguntar de um dentista, ele vai sempre indicar esse dentista, porque gerou uma memória nele. Então, a experiência são experiências que geram memória. E aí a gente pega o plano Disney, que é dentro da metodologia que a gente trabalha, que é gerar essas memórias. Por que todo mundo vai para lá e quer ir de novo, e de novo, e de novo, mesmo sendo caro e mesmo sendo, né, todo esse processo? Justamente por isso, porque quando eles chegam lá, eles veem aquilo e eles querem buscar de volta aquela memória. Eles vendem uma lembrança, uma história. Aí eu fui, quando eu era pequena, eu quero levar meus filhos, porque eu tenho essa memória até hoje, então eu quero que eles guardem essa memória. A mesma coisa funciona e funciona para todas as áreas. Ou seja, a sucessão ela não acontece só dentro da empresa, a sucessão acontece também com o seu cliente, né? Você ter, por exemplo, o pai, os filhos, os netos, você manter eles como seu cliente. Exato. É uma estratégia, então, dentro das empresas. Das empresas. E hoje, assim, dos tempos que você está nessa experiência, qual foi a maior dificuldade que você teve dentro de uma empresa? Dificuldade. E pode dizer que esse foi, tipo assim, aquele gargalo que te fez sair da casinha, que te fez também pensar fora do... Porque quem trabalha com estratégia e marketing também, de vez em quando, tem que pensar um pouquinho fora da casinha, né? Muito. Eu digo muito. A gente tem um fantástico mundo de Bob, a gente não pode... A cabeça está sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando, a gente não pode parar, assim. A maior dificuldade que eu tive, eu acho que é fazer o empreendedor entender que quando ele se cerca de profissionais competentes melhores do que ele não vai perder um funcionário, mas sim ele vai ter um agregado, um fortalecedor. Porque tem muita empresa que tu fala de contratar alguém que tenha mais experiência e às vezes o proprietário fica assim, não, mas daí ele vai sair daqui, ele vai abrir uma empresa e vai ser meu concorrente. E às vezes não é isso, é que a gente vê tanto essa questão de, não, é minha empresa, o olho do dono é que engorda o gado, e na verdade não é isso. O empreendedor mesmo, ele precisa sair de dentro da empresa, delegar essas ordens para quem tem conhecimento, aprender com essa pessoa que tem mais conhecimento que ele, e ele assistir de fora, porque quando a gente vê a nossa empresa de fora para dentro, a gente identifica pontos que precisam ser melhorados. Agora, quando a gente está muito dentro de um local, a gente não consegue ter essa visão. A gente fica muito acostumado com aquela rotina do dia a dia e tu perde oportunidades, às vezes, de conversar com um outro empreendedor que está expandindo, de fazer network mesmo, de aprender com outras pessoas pelo medo de não, eu preciso estar todos os dias dentro da minha empresa.
E daí a gente trabalha isso, e essa é uma dificuldade que a gente encontra bastante. As pessoas, os proprietários não querem sair de dentro da empresa, eles querem ficar eternamente ali, né? Lá. E aí a gente diz, não, mas você precisa ter tempo com a sua família, você precisa ter tempo de qualidade, porque não, quando você abre uma empresa, você está abrindo uma empresa para você ter qualidade de vida, certo? E aí essa pessoa ela acaba não tendo, porque ela acaba vivendo para a empresa, daí a esposa não tem quase tempo, o filho não tem quase atenção, porque a gente sabe que gerir uma empresa toma muito tempo da gente. Não é simples como se pinta, né? Então são muitas responsabilidades. E aí ele acaba se perdendo nisso, e se perde muita coisa com isso. Então, quando tu delega ordens, coloca pessoas de confiança para estar na gestão dessa tua empresa e tu ter um tempo de qualidade, por exemplo, com a tua família, tu ganha vida, ganha fôlego e tu começa a ver a tua empresa diferente, tu começa a buscar coisas novas, né? Mas é bem difícil convencer. E então ali acho que a gente pode voltar àquele um ponto também, assim, que geralmente o pessoal acha que quando assim, você passa de empregado a empregador, que você vai ter o teu tempo, vai gerir o seu tempo. Para quem está nos acompanhando, é bem assim? Não. Você consegue chegar às 6 horas da tarde, que é o nosso horário padrão, 18 horas, né? Encerrou o expediente. Para quem é o patrão, encerra o expediente às 18 horas? Não. Então, infelizmente, isso não acontece. Não. É história da carochinha. Não acontece. Então, ó, mais uma dica aí, né? Mas, gestão do tempo. Quando você tem a gestão do tempo, você consegue conciliar todas essas coisas e sim, você consegue ir para casa às 6:30 da tarde e ter tempo de qualidade com a sua família. Mas você precisa ter essa gestão do tempo, que também entra dentro da estratégia. A gente procura trazer toda essa energia, ó, vamos fazer a gestão do tempo, não deixar para depois coisas que você pode antecipar, né? Delegar ordens é uma dificuldade do empreendedor. Parece que ninguém sabe fazer como ele faz. Então agora a gente vai entrar na segunda parte. Beleza. Você que está nos acompanhando ali, fique ligadinho na Top TV SC, no programa Top Business, por caso que esse vai ter a segunda parte que nós vamos falar sobre o marketing, que interliga as duas profissões aqui. Então não perca na próxima semana o Top Business com a Elisângela, que continuará parte 2 para nós falarmos sobre o marketing. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, esse é o momento de inscrever-se no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E como nós vamos falar em marketing, não poderia deixar de falar das empresas. Você que é de Cunhaporã e região, não esqueça, bateu aquela fome? Pizzas Males. E é claro, se você quer um produto de qualidade e saudável, Justa Saúde de Maravilha. Fique ligadinho aqui.